Ok, Minecraft. Eu vou tentar ser o mais rápido e breve possível aqui nessa parte, porque eu não preciso escrever mais 5 páginas de roteiro para explicar uma coisa simples. Tá ligado os sistemas de alerta de emergência? Aqueles avisos do governo que o Local 58 usou como base lá pros primeiros episódios da série? Então, com a popularização dos analog horrors, alguns canais começaram a produzir pequenos curtas em vídeo de cenários alternativos usando esses sistemas de segurança, meio que para apresentar as ameaças desses cenários. Surgiram muitos desses canais pela internet, sendo que os cenários mais populares foram aqueles que usavam SCPs como referência, que por sinal são bem bons. Caralho, passou um carro buzinando agora aqui. Que por sinal são bem bons. Talvez uma das poucas coisas boas que SCP tem. Mas enfim, do que exatamente se trata essa maravilha que eu tô trazendo hoje? De forma bem resumida, são 2 vídeos nesse estilo de cenário alternativo, porém com um pequeno detalhe. Eles se passam dentro de um servidor de Minecraft. O criador responsável pelo canal VeryX, que não é tão ativo, mas postou alguns videozinhos de apresentação de algumas máquinas de redstone, mas nada de muito importante ou relevante para a gente entender a história que ele está contando. De qualquer forma, bora parar de perder tempo e seguir logo pro que interessa. As primeiras mensagens que são apresentadas para a gente indicam que a existência daquele aviso em forma de registro seria apenas para propósitos de arquivamento, e acompanhado a isso a gente tem o clássico clichê de que aquele aviso não podia ser distribuído para civis ou mídias de segurança, porque obviamente o real motivo daquele aviso existir precisava ser mantido em segredo. O arquivo então é carregado e renderizado para enfim a mensagem começar a ser transmitida. Logo de cara, um narrador text-to-speech começa a falar uns papos meio estranhos de que as pessoas que haviam recebido aquela transmissão estavam em perigo extremo, algo que ele logo descreve como sendo um risco de segurança perceptual, o que por si só já indica que o VeryX é um camaradinha que fez um mínimo de pesquisa antes de escrever esse roteiro, justamente por usar esses termos complicadinhos e pseudo-inteligentes. De todo modo, o decorrer da narração então anuncia que irá dar algumas ordens para que os indivíduos possam eliminar essa ameaça dentro de si ou em outras pessoas ao seu redor. Essas ditas ordens poderiam ser estranhas ou até mesmo contraprodutivas, seja lá o que isso signifique, mas deveriam ser seguidas a fio, começando com o que é mais óbvio: manter distância de blocos diferentes do que você se lembra. O tipo de ordem que não diz muita coisa sobre a ameaça em si, mas é possível considerar que seja algo que possa mudar de forma, e isso me lembra muito aquele jogo de esconde-esconde do Gmod. Passamos então para a segunda ordem: não tente interagir com blocos que você não se lembra ou que tenham se alterado em blocos diferentes. Novamente, mais uma ordem bem confusa, mas que quase me convenceu a acreditar que era algum tipo de criatura ou criaturas que mudavam de forma para ficar parecido com os blocos do nosso amado Minecraft, mas que não conseguiam fazer isso de forma perfeita e acabavam ficando diferentes da versão original. O que, parando para pensar, até que é um bom chute, mas não faz muito sentido quando a gente observa a terceira ordem, que estranhamente indica para que o indivíduo não tente perturbar ou interromper a própria visão, porque seria inútil. E aqui a gente meio que pode marcar alguns números do nosso bingo. Criatura misteriosa, que pode ser só uma ou mais, te afeta de forma estranha, te faz suspeitar de objetos ou pessoas normais, o clássico do analog horror. Mas ok, a próxima ordem diz para o indivíduo não tentar entrar em abrigos ou qualquer estrutura que seja natural, como uma caverna, ou artificial, como uma casa. Ordem que fica um pouco contraditória e confusa quando a gente lê o texto seguinte, que diz claramente: se você está dentro de uma estrutura, não tente sair. Minimize seus movimentos e seja paciente. O que basicamente podia ser resumido em: se tu se encontrar com a porcaria da ameaça que pode comer, simplesmente não se move. Simples assim. Eu nem sei qual é a ordem que a gente tá, mas ela proíbe o indivíduo de consumir qualquer tipo de alimento ou poção para evitar efeitos negativos repentinos, o que por tabela acaba indicando que essa desgraça aí afeta esses itens consumíveis de alguma forma. O narrador fala para o indivíduo usar apenas a visão do olho que não tivesse afetada para evitar erros de percepção, o que também é algo bem interessante por indicar que essa doença, criatura ou sei lá o que, na realidade afeta o indivíduo em si e não os objetos ao seu redor. Isso acaba me obrigando a tirar no bingo a parte que eu digo sobre a criatura se disfarçar de objetos. Por fim, o narrador então faz uma listinha de blocos que devem ser evitados pelos jogadores a todo custo, tais como redstone, explosivos, equipamentos de depósito e objetos em queda livre. Por fim, o vídeo se encerra com o narrador reafirmando que aquelas ordens vinham da administração e que um grupo de assistência iria ao local afetado para ajudar os jogadores. Então assim, a gente passa para o segundo episódio.
A realidade é que Redstone Poisoning, ou envenenamento por Redstone, seria de forma técnica um remake do vídeo anterior, no máximo uma versão melhorada. Porém, tem muitos conceitos novos mostrados aqui e que até ajudam a gente a ter uma melhor noção do que caralho tá rolando naquele servidor. O anúncio começa com um arquivo sendo carregado e logo a gente é levado para uma tela de apresentação onde é dito que os indivíduos que receberam aquele aviso seriam obrigados a assistir para sua própria segurança, sendo que aquele havia sido produzido e transmitido pelo Controle e Gerenciamento de Desastres e Guerras. De acordo com o narrador, 3 áreas do servidor estavam sendo afetadas por uma ameaça e indica os jogadores que se trancassem em abrigos de segurança até a última ordem, o que por sinal é contrário às ordens do vídeo anterior. Mas tudo bem. A gente pode até considerar que, nesse período, a dita ameaça já era compreendida de forma melhor. Tanto que o anúncio do primeiro vídeo foi transmitido no dia 23 de agosto de 2020, enquanto esse outro aviso estava sendo datado como sendo transmitido dia 24 de janeiro de 2023. Mediante os avanços extremos da ameaça, o narrador indica que, ao se direcionarem aos abrigos de segurança, os jogadores precisariam levar um balde de água que trancassem as entradas para suas bases, que os jogadores também evitassem contato com redstone e qualquer outro bloco feito com esse material e que estocassem comida suficiente para um mês. E assim como o próprio título do vídeo indica, redstone é o principal foco de perigo para o servidor, mais especificamente o fluxo de redstone que misteriosamente tem surgido na camada das planícies e no subsolo do mundo. O narrador tenta completar o aviso dizendo que diversos jogadores têm relatado algo, porém o texto é rapidamente interrompido, iniciando assim a segunda parte do aviso. Aqui começa a pataquada de Analog Org que a gente tanto gosta, porque no aviso transmitido no dia 5 de fevereiro daquele mesmo ano, o controle e gerenciamento dessas desgraças todas mandou uma mensagem dizendo que o aviso anterior iria ser revogado, pois de acordo com eles, não havia uma ameaça real. Afirmando também que, depois de muitas investigações e pesquisas, os administradores chegaram à conclusão de que todo aquele fluxo de redstone misterioso estava sendo dropado por bruxas e até mesmo de minérios que haviam sido quebrados por outros jogadores. Porém, claro que tem um porém, alguns jogadores ainda estavam relatando que o contato com aquele redstone estava provocando dano repentino e enjoo nos seus personagens. Ok, eu entendi, ele vai ficar interrompendo sempre que eu tiver alguma informação relevante. Tá bom, eu posso lidar com isso. Um outro anúncio acabou sendo transmitido naquele mesmo dia, e esse basicamente voltava com aquele sentimento de perigo e alerta dos anteriores. A partir daquele ponto, o controle e gerenciamento havia mandado uma ordem de lockdown, e todos os jogadores do servidor precisavam encontrar abrigo imediatamente. Em seguida, ele trata de reforçar algumas ordens anteriores, porém com alguns detalhes mais específicos, como por exemplo a indicação de que os jogadores deveriam se esconder em abrigos altos isolados, deveriam usar baldes de água para limpar o redstone e usar apenas armas à distância para se defender, fora os outros avisos clássicos de reservar comida, trancar a entrada dos abrigos e evitar contato com redstone. Em seguida é mostrado pra gente aquele mapa indicando as áreas afetadas por uma doença misteriosa, e rapidamente a gente nota que a área em vermelho está bem maior do que a gente viu no começo, fora o fato de áreas novas estarem sendo afetadas também. Fora isso, a gente tem mais um detalhe importante de que o que está rolando é bem parecido com o apocalipse zumbi, já que a doença vindo da redstone tem mudado o comportamento de qualquer pessoa que tenha contato com ele. A infecção por si só provoca grande sensibilidade à luz e tochas, movimentos agitados e o clássico comportamento violento contra qualquer criatura. Basicamente o zumbi. O narrador afirma que esses sintomas têm aparecido só em alguns casos isolados da região e que os ataques dessas criaturas não são diretamente contagiosos. Porém, para que seja evitada qualquer reação repentina, é bom que ao ser atacado repentinamente por um infectado, o indivíduo deve tomar uma poção de cura, consumir qualquer tipo de comida e se livrar de resíduos de redstone tomando banho em água. O próximo aviso se trata de apenas uma atualização referente à ordem de lockdown anterior. Agora era imperativo que os jogadores colocassem uma queda de água nas entradas do abrigo, que tivessem sempre à disposição uma poção de cura e respiração debaixo d'água, ter uma arma à distância e comida por um mês. Aquele papo de sempre. Agora, com os novos estudos e observações, a administração podia confirmar que a infecção por redstone não era contagiosa. Porém, a mera existência daquela ameaça estava provocando uma grande histeria em massa entre a população. Algumas pessoas começaram a relatar que os jogadores sob efeito da infecção por mais de 3 semanas começavam a se mudar para a camada inferior do mundo. Isso, por outro lado, indicava que esses jogadores haviam adquirido um comportamento idêntico aos mobs do jogo, por constantemente se esconderem debaixo de árvores ou estruturas durante o dia por conta da intensa sensibilidade ao sol.
de modo geral, o que obviamente é o comportamento mais bizarro desses infectados. De todo modo, o que obviamente é o comportamento mais bizarro desses infectados é o fato de terem sido vistos construindo uma estrutura alta usando materiais feitos com redstone, e qualquer indivíduo que tentasse se aproximar era recebido com violência letal. Sim, eu sei que eu não estou comentando com muito afinco todas essas coisas sendo apresentadas, porque honestamente, eu acho interessante a forma com que esse tipo de história está sendo contada. Mas ok, o último aviso basicamente se trata de uma ordem de evacuação. Basicamente todas as tentativas de impedir a infecção acabaram falhando, e agora a última opção dos jogadores era evacuar. Aqui tem um detalhe muito interessante porque é o seguinte: o narrador descreve que o alto comando do servidor autorizou que fosse realizada uma operação de bombardeiro nas áreas afetadas pela infecção e que os jogadores teriam um tempo médio de 40 horas para estarem em uma região com menos 20 chunks de distância. E ok, 40 horas para 20 chunks não parece muita coisa e tal, mas o que realmente importa é que a animaçãozinha simulando o bombardeiro é uma clara referência àquelas máquinas voadoras usando redstone e que também é uma referência a um dos vídeos do próprio VaryX, onde ele faz uma demonstração de como essas máquinas funcionam e tal. É um detalhezinho meio bobo, mas até que é interessante na minha opinião. A segurança do subsolo acabou confirmando em certo ponto que o grande número de redstone surgindo na superfície do mapa era resultado de um processo dos infectados em atirar o material usando um sistema de dispenser, fazendo com que o redstone se espalhasse ainda mais e ainda mais jogadores ficassem infectados. Ou seja, os infectados não passavam de uns trolls de grifter zoeiro querendo sacanear o servidor dos outros. O narrador descreve novamente itens que precisam ser levados e recomenda que a evacuação seja feita por rios, lagos ou pelo mar, já que o terreno estava todo tomado por minas terrestres construídas pelos próprios infectados. Apesar do vasto número desses jogadores afetados, caso o indivíduo fosse perseguido por um grupo grande, a melhor chance de sobreviver estava em alcançar uma região alta ou simplesmente se esconder. Por fim, o aviso se encerra com o narrador iniciando que a contagem de 40 horas até o bombardeiro iria começar, desejando sorte para que os jogadores saudáveis pudessem sobreviver e rezando para que não fosse tarde demais.